Oi, gente! Olá, boa noite! Boa noite! Mais um encontro, live com a Lau em Portugal. Que bom! Fico muito feliz com esses encontros. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Portugal. Bom dia, mundo. De onde você estiver e quando estiver assistindo a essa nossa live. Tudo bem por aí? Espero que estejam bem. Me fale se vocês estão me vendo, se o som, o áudio está bacana, se está legal. Bem-vindo, meu convidado já está aqui. Bem-vindo, Ubuntu Viagens, Luciane e Laurin. Um beijo para vocês. Dani, mamãe, feliz Dia das Mães, Dani Ribeiro. Maravilhosa, obrigada, querida, pela presença. Valmir, tudo bem? E que bom, gente, tá tudo bem? O áudio tá bom? Como que tá? Enquanto eu molho as palavras. Tá tudo bem? De onde vocês estão falando? Fala pra mim. Tá tudo bem por aí? Começo de semana, segundona, excelente noite, isso aí, Ubuntu Viagens, que bacana, gente, que bom que vocês estão aqui. Bem-vindos e bem-vindas, compartilhe essa live, vamos estender essa oportunidade de mais conhecimento adquirido, de troca de saberes, é para isso que nós estamos aqui. E me falem, por favor, alguém me fale aqui se o áudio está bom, se a imagem está legal, para a gente já começar. Bem-vinda, Josi. Me falem, tá tudo bem? Estão me ouvindo? Preciso fazer algum ajuste ou não? Me falem alguma coisa, por favor. Hoje nós vamos bater um papo bem legal, uma conversa bem bacana. Tá tudo bem? Eba, que bom. Então já vou aqui, já vou mandar o convite para o meu convidado, porque eu não vou perder tempo, não é? Não vou. Vamos lá. Enquanto isso, vão falando de onde vocês estão falando aí, que eu fico bem curiosa para saber. Se é de Portugal, se é do Brasil, de que lugar do Brasil, de que lugar do mundo. Aê! Boa noite, boa noite. Boa noite! Que bom vê-lo! Que bom! É, Tudo bem? chegando aqui. Ê, que bom, que bom! Tá tudo bem por aí? Tá tudo ótimo, graças a Deus. Eu estou morando em Ubatuba agora, não sei se comentei contigo. Hoje o dia estava lindíssimo por aqui e vamos caminhando, né? Com muitas saudades aí de Lisboa, de Portugal, de todos esses lugares lindos. Um abração aí para o nosso querido Odair, meu xará. Sim! E vamos indo. Que legal! Já vi aqui a Miriam, um beijo, ê, que bom! Cibele, minha prima, bem-vinda! Ê, coisa boa! Que legal, gente, que vocês estão aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero assim agradecer muito, Dair, por ter aceitado o meu convite, dispor do seu tempo, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, bater esse papo, nesse dia tão interessante, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas quero mesmo te agradecer. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Gratidão é nossa, Laodiceia. Que bom, que bom. E assim, gente, eu não sei se eu quero falar um pouquinho de como a gente se conheceu, que eu acho que é bem interessante, que assim, nós temos uma amiga em comum, que é a Érica Veriano, atriz maravilhosa, produtora, palhaça, e ela me colocou, quando eu comentei que a minha intenção de vir para Portugal, e ela falou, eu conheço o professor Odair e tal. Não sei se você se recorda, Odair, nós fomos até o teu trabalho lá no escritório, lá e aí conversamos, e aí você me deu dicas, informações, e eu sou muito grata por isso. Nós estávamos naquela expectativa de vir para cá, então foi muito válido assim as suas orientações, e eu sou muito grata por isso. E depois fizemos aí, demos andamento, né, na Reafro, a rede de afroempreendedores. Eu tive a oportunidade de apresentar o primeiro seminário de afroempreendedores na cidade de Campinas, lá no auditório do Senai. Foi muito, muito bacana. Então foi assim, né? Vale dizer que
também, que recebi, né? Tive a honra de receber você e a sua esposa aqui em casa, almoçamos aqui em Portugal. Então, tudo isso aí agora nessa conversa bem bacana aqui. Então, estou muito feliz mesmo, né? Desse nosso encontro virtual. Muito bom mesmo. E assim, me fala um pouquinho. Professor, já deu aula, salas de aula mesmo? Como foi assim, um pouquinho essa trajetória até os dias atuais, assim? Professor, palestrante, escritor, tem uma editora, faz toda uma movimentação, que eu vou falar um pouquinho de cada. A gente tem uma história bem longa, bem bacana e trilhamos uma série de caminhos, né? Eu me formei primeiro, isso lá em 1983, já faz um bom tempo, 40 anos atrás praticamente, em ciências, em licenciatura. E trabalhei um pouco em sala de aula com jovens. Aliás, a Miriam era a minha parceira de sala de aula, dava aula numa sala, ela dava aula na outra para crianças que precisavam de reforço escolar numa igreja, era um negócio um projeto social bem bacana, e lá a gente começou a namorar. Olha que curioso. Oh. Depois eu fui fazer uma especialização em... Me desculpe aí, pessoal, que a garganta tá ruinzinha, viu? Venho de uma gripe, então de vez em quando tem um garganta aí. Sim. Mas eu fiz uma especialização em informática e trabalhei na Unicamp, passei num concurso público aqui no Brasil, na Universidade de Campinas, como analista de sistemas, mais ou menos uns... Na Unicamp eu fiquei uns 35 anos, para mais um pouco. E nesse período, trabalhava lá e à noite dava aulas em alguns lugares, né, em alguns grupos, projetos sociais. Depois eu fiz o meu mestrado na própria Universidade de Campinas e dava aulas numa faculdade, porque eu tenho uma vida assim um pouco... Sabe lá, o que é que a gente vai falar? O pessoal fala hoje que é multitask, multitarefa, né? Ou em pluridisciplinaridade. Então, eu fui especialista em informática e também em educação, principalmente educação social. Ok. Fui gestor numa prefeitura aqui, né? Fui secretário municipal de educação, diretor de uma fundação e sempre dando aulas numa faculdade privada na área de pedagogia social. Então a gente tem uma vida aí bem, vai para lá, vai para cá, tal. E finalizando uma coisa que a gente se aproximou um pouco foi o doutorado, né? Assim, a vida me ofereceu uma bolsa num projeto aí em Portugal, numa cidade chamada Vila Real, norte de Portugal, região linda, tenho saudades imensas, e tive uma oportunidade bem bacana. A minha orientadora, a professora Orquídea Ribeiro, foi espetacular assim, na orientação. Um outro professor chamado Fernando Moreira, um professor doutor da universidade, foi quase um mentor, um tutor assim, nos projetos lá. A tese foi bem, graças a Deus. E por conta de todas essas histórias, a gente vai caminhando, né? Vai fazendo a vida, conforme as oportunidades se apresentam. É bem isso. Olha só. E aí esteve aqui em Portugal já algumas vezes, de lá para cá? Aqui fala doutoramento, desse doutorado, né? Doutorado? Até me fugiu aqui a pronúncia. É o que fala doutoramento. Eu mais ou menos demorou uns 6 anos entre idas e vindas, né? A gente praticamente assim era um doutorado de concentração que a gente chama. Então todo mês de julho, durante 5 anos, eu estive fazendo disciplinas, né, lá em Vila Real e aproveitando para conhecer um pouco assim Portugal. Eu estudei na minha tese, eu fiz uma pesquisa sobre como funcionava o museu da língua portuguesa, que fica aqui em São Paulo, no Brasil. Muito lindo o museu, é um museu tecnológico e que valoriza muito como a língua portuguesa se montou, principalmente no Brasil, né? Tem nossa história da língua. Foi uma pesquisa bem bacana. E foi aí que eu tive a oportunidade de visitar você na sua linda casa e residência e sentir essa leveza
essa coisa gostosa que é viver nesse país. Eu chamo Portugal hoje um país irmão, né? Sim. Ele nos colonizou, tem toda uma discussão da época do Império, aliás, tem uma discussão hoje, né? Hoje é 13 de maio, depois a gente vai entrar nesse assunto. Então tem umas polêmicas, tem uns conflitos aí de colonizador e colonizado, mas hoje nossa população é muito possui um intercâmbio muito grande, né, de portugueses no Brasil, de brasileiros em Portugal, uma ou outra rusguinha ali, mas eu creio que a integração entre os dois países se aprofunda cada vez mais. Sim, é verdade, é verdade. E sempre com esse viés educacional, né, Odair? Tudo o que você fazia, desenvolvia sempre com um pé na escola, um pé nessa questão educacional mesmo? Porque acredito que te Sim, trouxe até isso também, ao que você hoje faz, né? Nós vamos chegar nisso também. é sempre um pé na educação, tanto faz para jovens, crianças ou adultos, a vida nossa foi toda pautada por essa relação com a gente chama de formação continuada, porque eu acredito, tem um termo em inglês que o pessoal chama lifelong learning, que é aprendizagem ao longo da vida. A gente nasceu aprendendo, depois passa a ensinar a partir do momento que a gente começa a se comunicar com os outros, e isso vai até o final da vida, né? A gente sempre está vivendo, ensinando e aprendendo, se relacionando, se comunicando, e é muito prazeroso. Eu acho que as pessoas têm que cada vez mais sentir o prazer de aprender, de ler, e a gente aprende conhecendo outras pessoas. A gente vai tomar um cafezinho, fazendo esse bate-papo gostoso de hoje. É um processo que a gente está aprendendo juntos, né? E como é. E assim, já trazendo um pouquinho para essa data de hoje, e até para nós chegarmos no tema propriamente, porque vamos falar dessa imensidão gigante desse continente africano, 13 de maio. Então, temos aí 136 anos dessa data que simboliza a abolição da escravatura. E eu quero aqui, eu até trouxe uma frase muito rapidamente da ex-ministra da Igualdade Racial. Ela esteve como ministra no período de 2013 a 2008, que ela fala assim: no dia 12 de maio, os negros eram escravos, no dia 13, eles eram livres, e no dia 14, eles não tinham nem teto e nem direitos. Professora Matilde Ribeiro, da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Porque, na verdade, assim, não foi um ato piedoso nem de compaixão da tal princesa Isabel e Dom Pedro II, nada disso. Então, envolveu ali questões políticas e econômicas. O fato é que essa data, pelo menos eu tenho para mim como uma data de reflexão, não é celebrar nada, não é uma data, ai, que alegria, porque nós vemos que não foram feito assim ações, né? Na verdade, muito ainda precisa ser feito e dito e aprendido e desconstruído, e isso começa muito na escola, ou melhor, precisava, né, estar muito mais presente na escola, e esse é um papel fundamental que você tem desenvolvido muito bem. Outras frentes, vamos falar um pouquinho de Osasco, que aconteceu lá, mas quer falar um pouquinho sobre a data de hoje, Oder? Hoje é uma data, é uma efeméride brasileira, né? É uma data que está institucionalizada, está no calendário nacional, está no calendário das escolas, é uma herança que nós temos da nossa história. O 13 de maio é a referência da data onde a princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, na época estava regendo o Brasil, 1988 é o ano, que ela assina uma lei chamada Lei da Abolição da Escravatura, na época. Mas ela assina essa lei não por só não era assim, acordei hoje e quero que os escravos que sofrem muito, né, os escravizados, que é o termo que a gente usa hoje, se libertem. Não, essa lei ela vem
de um processo de luta muito intensa, muito árdua, muito sofrida na história inteira do Brasil, desde o início do processo da diáspora forçada, quando se trouxeram os africanos em condições subhumanas, né, em situações horríveis, deslocados do continente africano para o Brasil. Muitas pessoas não sabem, mas se calcula, em alguns estudiosos, que foram 4 milhões de africanos e africanas tirados à força da sua terra natal e trouxeram para o Brasil. Calcula-se nos Estados Unidos que foi entre 400, 500 mil, no máximo. O Brasil, então, foi 10 vezes maior o número de africanos que vieram de lá para cá, e muitos deles eram guerreiros, não é? Muitos deles, então, vieram para cá e começaram a construir uma resistência. Aqueles que não se suicidaram no meio do caminho, aqueles que não morreram por condições indignas naqueles navios horríveis e tal, né? E essa resistência, ela se deu por inúmeras revoltas. São centenas de revoltas que aconteceram no Brasil, que muitas vezes os livros talvez não dê força tão grande, mas só mais uma informação interessante, assim, existem milhares de quilombos no Brasil. Quilombos eram, principalmente na época da escravidão, pós esse período, que saíam, se brigavam com os fazendeiros e se deslocavam mata adentro e criavam pequenas vilas, não é? Algumas ficaram enormes, mas existem pelo Brasil inteiro milhares desses processos. Então, quer dizer, foi a luta pela libertação, né, desse jugo, foi uma luta intensa, né? Por isso que muitas vezes é polêmico falar hoje dia da libertação, na verdade, da abolição. Eu falo que é um dia em que se formalizou o processo de uma abolição institucional, mas a luta foi forte antes e ainda continua até os dias de hoje por melhores condições de vida. Sim, sim, sim. E justamente, pegando todo esse contexto histórico, toda a nossa ancestralidade e tudo mais, como que surgiu tudo isso para você, assim, falar de África? Até eu quero falar um pouquinho aqui do seguinte, a partir de um olhar brasileiro, afrodescendente e afrocentrado, foi criado o site www.africatual.com.br. Então, o que foi para você, assim, o porquê desse desejo, creio eu, que pulsante aí dentro de você, de falar, vou mostrar uma África que a TV insiste em não mostrar, e como que é tudo isso? Então, Laodiceia, uma coisa que como eu trabalhei muito com educação, formação inclusive de professores, né, tenho feito muitos cursos de formação para educadores, e isso já há mais de 20 anos, e muitos deles sempre me comentaram sobre como ensinar uma história e uma formação do Brasil mais equilibrada, porque nos livros didáticos fala-se, a nossa história no livro didático, os livros foram escritos por europeus, a grande maioria dos nossos materiais que foram utilizados vem dessa herança chamada eurocentrada, né? Então, portugueses, principalmente franceses e ingleses, têm uma referência muito forte na nossa produção literária para estudo aqui, né? É uma herança que às vezes até perversa, porque não mostra a cultura indígena, não mostra a história indígena no Brasil e também não mostra a história de África, né? Os reis e as rainhas, os impérios africanos, as belezas. E no contexto atual, mais ainda, você vê fotos da época do Império, fotos da época das bandeiras, fotos que remetem, às vezes, por uma grandeza que mostra reis e rainhas
A gente conhece muito mais sobre Império Romano, Império Grego, história medieval e por aí vai, industrialização europeia, e a gente desconhece a África e a África contemporânea. E eu tive a oportunidade de viajar para alguns países da África, por uma curiosidade de falar assim, olha, eu quero conhecer um pouco esse lado. Porque na minha família eu também tenho ancestrais que são europeus, né? Portugueses, italianos, por aí vai, né? No Brasil, assim, normalmente as famílias são mix, né? Elas são uma mistura de várias etnias e nações, também tenho. Mas como eu tinha pouca carência de informação sobre o continente africano, eu falei, nossa, vou ver em loco, né? Vou juntar um dinheiro como me aposentar, que foi o que aconteceu, né? No processo de formação do doutorado, comecei a pesquisar a África e descobri que existem cidades lindas, modernas, pujantes, urbanas, em África que não tinham sido me mostrado. Eu fiquei surpreso, fiquei até indignado. Falei, não, eu tenho que ir lá e agora eu vou dedicar uma grande parte da minha vida, né, nesse meu processo de aposentadoria da universidade, mas não é uma aposentadoria de parar de trabalhar. E hoje eu trabalho com esse site, que é o africaatual.com.br, que divulga essas coisas bonitas que acontecem em África, os seus cientistas, os seus Fashion Week de moda, as suas empresas, as suas universidades, os seus museus e as suas lindas cidades. Se você for lá no site, você vai encontrar notícias toda semana diferentes de coisas bem bacanas. A gente faz isso para os professores terem conteúdo para os alunos, não é? E outras duas coisas surgiram, que foi esse livro que eu acabei escrevendo por essa história, chama Atlas Geocultural da África, não é? Que fala justamente essa África bonita, e agora está nascendo, vou aproveitar aqui, Aproveite! né? Aqui, ó. Ao contrário, é a África, um passeio pelo antigo continente. Olha que bonito que é. É para crianças. E tem sempre como vamos dizer assim, ele é um livro que mostra um provérbio, né? Mostra os países que estão lá no continente. Esse aqui é bem infantil, bem gostoso de ler. E mostra uma cidade africana. Por exemplo, olha, Luanda, por exemplo. Eu falo que Luanda parece Copacabana e as pessoas não acreditam, né? Pelo menos na parte da orla, né? E sempre tem um provérbio gostoso para as professoras mostrarem um pouco dessa África moderna. Essa foto do Quênia aqui eu acho o máximo. Olha, Quênia. Nairobi. O pessoal não conhece Nairobi no Quênia, é lindo, né? E tem muitos outros lugares que são muito bonitos, né? E é isso, a gente está se dedicando um pouco agora nesse projeto a levar esse conteúdo para as escolas. Sim, sim. Este lindo Atlas aqui, maravilhoso, que mostra, gente, mostra que 50, todo, né? Mostra os 54 países, mais dois, né? A contagem, é isso? A quantidade, 54 mais 2. 54 países, considerados 54 países. E assim, eu fiquei impressionada, eu tenho certeza que vocês ficarão, porque eu até afirmo e falo essa frase, que a mídia faz questão de não mostrar essa beleza, essa lindeza por algum motivo, e cabe a nós mostrarmos. Que bom que o Odair teve essa iniciativa e continua tendo. E assim, é interessante, porque eu até vou falar de uma passagem que é o seguinte, para vocês acompanharem comigo esse raciocínio. Tem com essa questão da guerra da Ucrânia e tudo mais, foi feito, não só com isso, mas foi feita uma ação da Unicef pedindo doações. Então as pessoas batiam aqui, tocavam a campainha e vinham com um folhetinho. E aí, olha, estamos aqui, né? Se quiser fazer as doações para as crianças do mundo e da Ucrânia e tal, a Rússia, a guerra. Aí eu olhei o folhetinho, assim, na capa dele,
só tinham crianças negras. Aí eu falei, mas as doações elas serão direcionadas para as crianças do mundo todo? É, do mundo todo. Eu falei, mas por que aqui nessa capa só tem crianças negras? Por que não tem uma criancinha de pele clara, olho azulzinho, que são as crianças da Ucrânia e da Rússia e de onde mais for, enfim, forem? E essa é uma provocação, e pode ser que esse assunto incomode, mas o objetivo não é nem o incômodo, mas é uma reflexão, e nós temos que falar de conversas que nos incomodem, ditas conversas difíceis. Porque assim, o porquê? Né? Se a doação da Unicef vai para as crianças do mundo, entende-se que ali poderia ter crianças coloridas, porque nós somos coloridos, né? Representando ali ter uma criança ruiva, e não tinha. E aí eu fui um pouquinho mais além, porque eu entrei em contato, falei por telefone com uma pessoa, mandei um e-mail, mas não tive nenhuma resposta, e por aí vai. Enfim, mas voltando aqui para esse contexto, que a mídia faz questão de não mostrar essa beleza, e nós temos condições de acessar o site www.africaatual.com.br e lá teremos uma infinidade de informações, de imagens, de fotos. E, aliás, Odair, quais países você visitou do continente africano? Deixa eu lembrar aqui. Eu tive a oportunidade. Aliás, é interessante, não é? Vou aproveitar aqui para fazer o agradecimento para o Luciano, da Ubuntu Turismo, que eu vi que você falou para entrar, um colegão, ele tem me ajudado bastante na assessoria das viagens, passagens, locais, suporte. Quem deseja falar sobre o bacana, quem vai viajar precisa de apoio, viu? Não dá para ir para lá, para um lugar, sem você ter uma retaguarda, não. Hoje em dia precisa ter uma retaguarda profissional, então fica essa dica para todo mundo, né? Aliás, eu tenho um canal no YouTube também, se houver alguém uma curiosidade aí para frente, e nesse canal do YouTube chama África Atual TV. África, se você colocar no Google lá, África Atual TV, você vai colocar. Eu coloquei lá, acho que uns 6 capítulos, 10 minutos cada, assim, contando essas viagens últimas que eu acabei fazendo nesses países africanos. Então, eu comento, mostro as cidades, mostro os lugares, mostro os shoppings, faço comentários de como se preparar, inclusive, como ter seu passaporte, tem umas dicas lá de viagem, mas com esse lado mais cultural e mais de estímulo, porque eu acho, Lau, Ceia, que todo afrodescendente, eu vou falar até todo brasileiro, eu seria mais radical, né? Nós somos aí 220 milhões, 215 milhões de brasileiros, mas de afrodescendentes nós somos 56% da população brasileira pelo nosso IBGE, que é o nosso indicador oficial do governo. Algo em torno de 115, 120 milhões, olha o número, 120 milhões de brasileiros são afrodescendentes, né? Negros e negras declarados lá. E todos nós deveríamos, ao menos uma vez na vida, botar o pé em algum país africano, para sentir a nossa raiz, sentir a nossa história, nos autoafirmarmos, a nossa autoestima, crescer o nosso repertório cultural, para a gente não ficar falando só do que a gente vê na televisão e a gente poder ter uma experiência de vida que é enriquecedora. A mesma ousadia que você, Laodiceia e o Dair tiveram para sair do Brasil e irem morar em Portugal, que eu acho que é uma mudança de vida, um projeto de vida que enriquece muito, né? Sim. Porque você traz essa carga de experiência, de conviver com outras culturas, com pessoas que pensam diferente, que falam diferente da gente. Isso faz a gente crescer. Mas eu motivo as pessoas a visitarem. Como você falou, eu visitei, na primeira vez que eu fui, eu passei em Angola e em Moçambique, porque são 2 países de língua portuguesa, tem uma relação muito próxima com o Brasil, o desafio era menor e foi dado um suporte bacana, né, nessa mesma visita. No final da visita, eu consegui ainda visitar a África do Sul, tem uma cidade linda chamada Joanesburgo, que eu indico para todo mundo, né, poder visitar, vale a pena. Parece São Paulo, capital, um pouco nesse seu perfil de característica, né? Tem todas as condições de receber as pessoas.
Depois, num outro ano, eu tive a oportunidade de visitar o Marrocos, porque eu queria conhecer um país que ficava na região do deserto do Saara, que tivesse esse perfil muçulmano, que tivesse essa outra cultura, essa outra forma de se postar na sociedade. Então, eu tive essa oportunidade de visitar o Marrocos. E na terceira viagem que nós fizemos, a minha e a minha esposa estiveram sempre comigo, a gente visitou a Nigéria, a capital da Nigéria, que é Abuja, que é no interior da Nigéria, e visitamos Gana. Então, são pontas, um de cada lado, assim, então é um lado mais centro-norte, vamos falar assim também, da África. E nessa nossa última viagem agora, a gente foi um pouquinho mais ousado e ficamos de novo em Angola por conta de projetos educacionais, relacionamentos que a gente está construindo, de parcerias e tal. Ficamos um tempo em Angola, mas visitamos o Botsuana, que é impressionante, ninguém nunca ouve falar do Botsuana no Brasil, é de cair o queixo, né, a capital do Botsuana, Gaborone, ou Gaborone, alguns dizem assim. Visitamos também a Namíbia, Windhoek, que é a capital, que é também uma outra coisa extremamente diferenciada. E passamos de novo um pouquinho de tempo lá na África do Sul e voltamos. Então, eu creio aí que a gente já conseguiu circular por uns 7, 8 países em África nessa história. E o desejo meu é que juntar mais um dinheirinho, né, na poupança, que nem o pessoal fala, e não sei se esse ano vou conseguir ir, mas quem sabe o ano que vem e conhecer mais uns 2, 3 países e matando essa curiosidade agora, esse desejo de ampliar culturalmente, porque a África passou a ser uma referência para mim, né? Muito bom, gente. Já estou aqui assim, cheia de ideias e vontade, né, de vivenciar tudo isso também. E aí, até só voltando um pouquinho ao que eu havia dito, tem uma beleza que não é somente a beleza da natureza, por assim dizer, mas a estrutura mesmo de avanço tecnológico, da ciência, da medicina, das pessoas fomentando a educação. Então, tudo isso é necessário, sim, é muita riqueza cultural, é verdade. E isso não é mostrado. Então, isso, assim, não é para nós, de repente, continuar aceitando esse tipo de situação. Então, penso que nós devemos, sim, buscar isso, cada vez mais divulgar isso. E esse é o meu intuito hoje, propositalmente, na data de hoje, 13 de maio. E vamos falar um pouquinho desse 25 de maio, que é o Dia Internacional de África, que é algo também, assim, extremamente necessário, eu diria, de nós refletirmos, porque e no dia 25, eu não, por uma questão de agenda, demanda, eu não estarei aqui em Portugal, estarei na Suíça. Vamos fazer o lançamento de um livro de uma pessoa maravilhosa aí, afrodescendente, brasileira, que mora na Suíça. E no dia 25, porque senão eu faria uma live no próprio dia 25 falando. Mas, para quem não sabe, né, foi instituído pela ONU o dia, essa data de luta contra a colonização europeia, né? Na verdade, representa aí a busca dos países do continente por desenvolvimento, democracia, liberdade. Então, irão acontecer muitas ações no dia 25 de maio aqui em Portugal. Já está sendo anunciado aí algumas ações. E não sei como é isso no Brasil. Acredito que as comunidades, né, devam fazer aí alguma ação, Casa de Angola, algo nesse sentido, né? Penso que vai promover alguma coisa. Mas, assim, existe material para ser pesquisados, para que realmente nós nos aprofundemos cada vez mais. Então, não dá mais hoje para falar assim, não tem onde pesquisar, não tem. Não, não tem. Na minha época de infância, a referência de literatura é tudo aquilo que a gente já sabe que é falado mesmo, né? Aquela questão ali dos povos escravizados, aquela foto do navio negreiro, gente, passou. Não dá. Hoje nós temos que buscar justamente isso, que são informações fidedignas, obviamente, de quem pesquisa, ou é um pesquisador. Então, isso é maravilhoso, assim. E esse conceito de
futurismo, afro-otimismo. Fala um pouquinho disso pra gente. Olha, você cavou umas pesquisas bem inovadoras, né? Laudicéia? Bacana, bacana. É, lembrando o 25 de maio que você colocou, que é o Dia Internacional da África, eu sempre comento, se tiver alguém assistindo aqui, puder mandar um e-mail ou um WhatsApp para um professor, para celebrar o 25 de maio na sua sala de aula, não precisa ser nem grandes projetos, não. Pode ser que se tivesse crianças fazerem desenhos com o continente africano, mostrar que são 54 países, é legal. Pega ali um desenho da África, elas pintarem uma cor diferente de cada país, com o nome dos países, já seria uma excelente iniciativa, ou uma atividade como alguma redação, ou uma pesquisa na internet sobre esses países, mas pesquisar sim, uma imagem da sua capital moderna. Não é fácil de também encontrar, sair desse paradigma de que a África é só pobreza, fragilidade, conflito. Tem, claro, problemas, como tem em qualquer lugar do mundo, né? Mas, nossa, tem cada coisa impressionante, cada universidade linda no continente africano, que é assim de cair o queixo, né? Cada empresa é enorme. E o 25 de maio serve para isso. Uma dica, assim, depois que tem um site da União Africana. Então você pesquisa lá União Africana, no site da União Africana, que fica na Etiópia, você tem informações também, centenas ali de informações sobre os países, sobre desenvolvimento, dá outro projetinho de pesquisa para quem está ali acima do 5º ano, ensino fundamental 2 ou médio, ou mesmo universitário, dá para fazer pesquisas bem bacanas, não é? E isso que eu acho que vale a pena agora, assim, quando conhecer a África é nos conhecer, porque a partir do momento que você começa a entender que eles estão conquistando uma infraestrutura, seus países estão crescendo, eles estão superando as suas dificuldades, você também começa a acreditar que você também vai superar as suas dificuldades, que seus esforços valem a pena, às vezes é mais demorado, outros é mais rápido, mas eu comento isso. Quem puder também, assim, esse África, que é um infantil, a África é um passeio pelo antigo continente, editora Eiros do Brasil, você também pode indicar para a escola, né? Olha, professora, compra para a sala de leitura, toda escola tem uma sala de leitura, deixa o livro lá, em acesso para as crianças, não é? Então, é uma coisa, cada pequeno gesto, eu falo, soma um tijolinho na construção dessa grande casa, que é mostrar essa África pujante que nos dá orgulho de sermos pertencentes como afrodescendentes que somos. Sim. É isso, Lau. Sim, sim. E essa questão do afrofuturismo e afrootimismo? Bacana. Então, eu estava pensando aqui, quando eu pensei nisso, sabe que vem na mente falar de prestar uma solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul? Me lembrei deles, porque quando a gente fala de fragilidade, né, de lá, falei, nós aqui estamos sofrendo aqui uma catástrofe climática pesada, né? E o pessoal lá no Rio Grande do Sul está sofrendo muito com essas catástrofes. A gente tem que se preparar com o meio ambiente, o planeta precisa ser cuidado. A gente não pode mais desprezar, falar que isso não significa nada. Nós vamos ser, a cada ano, afetados sistematicamente. Então é bom a gente também, olha, manda aqui a nossa mensagem de força para os nossos conterrâneos ali lá do Rio Grande do Sul. E agora, afrofuturismo é uma palavra que é um movimento cultural, nasce nos Estados Unidos, o afrofuturismo como conceito, são artistas, cineastas que começam a fazer pinturas pensando na África que a gente está construindo agora para o futuro. Uma das grandes... quem ficou muito famoso com o afrofuturismo foi o filme Wakanda Pantera Negra. Se você olhar para Wakanda como cidade, ela é toda afrofuturista. É como os africanos se veem no futuro. Perceber, né? Com equipamentos que curam a pessoa automaticamente, roupas que são sofisticadíssimas ali, que apoiam eles contra acidentes,
alimentações sofisticadas, uma vida cheia de tecnológica. Isso é o afro, tem muito de afrofuturismo no Wakanda e no Pantera Negra. Mas o que estão fazendo os artistas hoje é isso, né? Ao invés de eles ficarem só na dor, no sofrimento, na fragilidade, eles estão começando a olhar para o que nós podemos construir agora para, não só por África, mas pela humanidade, não é? Sim. O que a gente faz para o avanço do conhecimento, da tecnologia, da qualidade de vida da humanidade como um todo. Sim. E aí entra o afro-otimismo. Um afro-otimismo é o inverso do afropessimismo, que no século passado foi muito forte. Tá. No afropessimismo, teóricos, alguns negros inclusive, achavam que a África nunca ia se libertar dos seus sofrimentos e do domínio que a Europa e os Estados Unidos, principalmente, tinham sobre ela, que ela sempre ia ser fragilizada em um espaço de exploração. Então, eles eram muito pessimistas com relação às soluções criadas pelos próprios africanos. Este século, nos últimos 20 anos, está surgindo um movimento inverso de intelectuais, de acadêmicos, universitários, empresários, empreendedores, pessoas que organizam a sociedade africana, que eles estão se denominando afro-otimistas, no sentido de que eles estão assumindo para si o desafio de tornar o continente um continente pujante. Além das belezas naturais, além das suas riquezas, eles querem que as sociedades vivam melhor. Então, umas coisas bem interessantes. Merecia até uma live específica só sobre esses dois temas, afro-otimismo e afro-pessimismo, porque eles competem entre si e ajuda a gente a entender como que os africanos estão se vendo hoje. Eles não estão se vendo naqueles, eu sou um coitadinho, que eu preciso de ajuda, que eu preciso de que uma ONG venha aqui, que eu estou sofrendo, se você não vier. Eles não estão mais nisso, eles estão orgulhosos, altivos e atuando fortemente na sua formação. Vou dar um dado para você, Laudicea, assim que ninguém sabe, que no Brasil pelo menos não se sabe. Só em Angola, que é um país relativamente pequeno, na época do fim da colonização portuguesa, tinha só 2 universidades. Olha só como é que eles faziam, né? Restringiam a formação de uma elite que eles podiam dominar. Quando teve a independência, coisa de 50 anos, 60 anos para cá, em 50, 60 anos, eles já construíram 70 instituições de ensino superior deles. Uau! Não é de estrangeiros. 70 hoje. É coisa assim de umas 20 públicas e umas 40 particulares, universidades no país Angola. Então, a sede da juventude deles de se formar, de estudar e fazer de engenharias, médicos, são centenas chegando todo ano, assim, milhares, na verdade, chegando no mercado. Então, a África está tendo uma revolução lá que para nós, é silenciosa, porque as informações não nos chegam. Mas divulguem para a gente o africaatual.com.br e eu sempre passo essas dicas de notícias assim, dessas coisas que surpreendem a gente. É bacana de ver, viu? Merece elogios os africanos. Gente, incrível, incrível. E é tão interessante, porque é uma marca do povo africano maravilhoso, é essa alegria de viver nas adversidades, com tudo ainda que passam, tem essa característica. E nós, brasileiros, igual. Temos essa alegria de viver mesmo nas adversidades. Então, por aí já entender esse contexto do afro-otimismo tem tudo a ver, porque é esse o caminho. É esse o caminho. Entendemos as dificuldades, sabemos que existe, mas há realmente um caminho tão incrível a ser seguido e nós temos que investir em educação, investir no conhecimento, no autoconhecimento. Então, isso é
extrema importância. E lá no site tem cursos também aí voltados para professores. Nossa, achei muito, muito interessante. Quero até, vou me inscrever lá, vou fazer algumas. E eles estão gratuitos agora, viu? A gente liberou os cursos para as pessoas, estão lá, são uns 3 cursos bem bacaninhas, não são demorados de fazer, cheio de curiosidades e dicas. É voltado um pouco para professor mesmo, né? Para como ele passar essas informações para os estudantes na sala de aula, mas para quem não é professor vai ficar também bem informado, com umas dicas bem bacanas, viu? E o que você falou é muito sério. Eu acho que hoje em dia a gente tem que investir na nossa saúde mental, na nossa saúde emocional, buscar o autoconhecimento, mostrar uma postura de vida assim, bem mais é, não só reativa, né, propositiva, né, construir nossos sonhos, ir atrás daquilo que a gente acredita e não se deixar abater por essas intempéries que a vida nos coloca, né? O povo brasileiro herdou muito esse lado dos africanos, assim, de você ter uma intempérie na vida, mas isso não é impedimento para você continuar buscando uma vida boa para você, para sua família. É um povo que valoriza muito a família. Então a gente tem essa resistência, não é, de enfrentamento das dificuldades. Sim, sim. Professor, tem uma pergunta aí, se o senhor quiser responder com relação à presença da China nos países africanos. Enfim, que lugar que a China não está, né, gente? Me fala que lugar que a China não está. Está em todos os lugares. É bacana isso, viu? Olha, para entender o que está acontecendo na relação dos países africanos com a China, só indo lá para ver. Quem perguntou mesmo aqui foi Cláudio Silveira. o Cláudio, né? Então, Cláudio, não sei se você está acompanhando, a China tem sido principal parceira econômica no mundo inteiro, assim, mas o que não aconteceu no Brasil por conta de. Vou falar que são decisões governamentais, né? A China possui um capital hoje de financiamento de grandes projetos muito forte, muito poderoso. E ela está financiando, e ela financia através de permutas, para você entender. Então, um país tem petróleo e ela fala: eu preciso de petróleo. Ah, tá. E quanto que você vai precisar? Vou precisar de tantos. Ah, com esse tanto aí, você pode me financiar. Só um segundo. Sim. Por exemplo, em novembro do ano passado, acabou de ser inaugurado um novo aeroporto internacional em Luanda, capital de Angola. Um aeroporto lindíssimo, enorme. Eu não tive a oportunidade de ir, só vi as fotos, né? Você encontra isso na internet. Financiado e apoiado na construção pelo recurso financeiro chinês. Qual que é a diferença do recurso chinês e do recurso europeu? O recurso europeu e norte-americano principalmente, eles pedem a adesão política com os seus projetos como contrapartida. Isso que é um problema sério. E eles também fazem uma metodologia, que nem o FMI, que a gente sempre tanto falou, Fundo Monetário Internacional, você empresta 100 e todo ano você tem que pagar ali 10, 15 só de juros. Então você presta 100 milhões, tem que ficar todo ano 15 milhões só dos juros da sua dívida. Então ele faz o país, sem ajudar o país a crescer, ele fica sugando as economias do país. A China tem uma outra metodologia. Ela não pergunta qual é a política no sentido eleitoral do governante. Ele fala assim: olha, eu quero que em 10 anos assine um contrato, todos os que vierem daqui para frente vão continuar pagando em petróleo, por exemplo, a sua dívida. Então, em 10 anos, o país quita a dívida financeira, não fica com a dívida e fica com o equipamento, uma infraestrutura nova. É isso que a China está ganhando. É claro que a China, assim, ela ganha muito mais, porque a partir do momento que ela faz essa parceria, o governo vai ficar mais em gratidão com essa relação, abre o seu comércio, ela monta lojas, ela leva o seu shopping, e aí faz
parceria com outras organizações financeiras e ela vai, assim, se expandindo, né? Normal, é uma relação comercial. Quiçá fosse que os europeus fizessem isso com os africanos, eles já teriam, assim, dado saltos de qualidade enorme, porque olha o Congo, por exemplo, que eu falo que está acontecendo hoje. O Congo, que é chamado antigamente Congo belga. Os belgas por exemplo, todo o cacau do Congo vai para a Bélgica. E qual é o melhor chocolate do mundo? O Chocolate bom. belga. Mas onde vem o chocolate belga? Do Congo. Agora, você conhece algum chocolate do Congo? Não conhece. Por quê? Porque eles só levam a fruta inteira e tratam as sementes lá na Bélgica para falar que o chocolate é deles e não repartem o lucro com o Congo. É assim que eles fazem. Eles arrancam o ouro, põem dentro do avião, não reparte o lucro e fala que o ouro que eles têm lá é deles. E aí vai. Então, os países europeus estão perdendo muito, muito com relação aos africanos, e a China está entrando assim, eu vou falar para você, assim, são bilhões que a China está investindo, de dólares que a China está investindo em África, estão construindo cidades, pontes, aeroportos, portos, universidades, laboratórios de tecnologia, estradas, ferrovias. Um negócio assim espetacular. Assim, a África hoje é um canteiro de obras. Sim. Praticamente, Sim. 54 países, vou falar para você, chutando menos, no mínimo 45 dos 54 tem obras de grande porte com apoio chinês. É um negócio assim que não dá para explicar aqui. Eu só joguei essa sementinha, né? Para quem ficar curioso, entrar mais e olhar. Mas é impressionante. Muito bom, professor. Muito obrigada. E eu quero só voltar um pouquinho, que o tempo voa, mas eu adorei esse título, A África que Ninguém Te Conta. Então, lá na Escola Messias Gonçalves da Silva, em Osasco, vi que teve ali, o senhor deu aí uma assessoria pedagógica, inclusive, né? Como que foi isso? Adorei esse nome, A África que Ninguém Te Conta. Nessa escola, inclusive, a minha assessoria nem foi tanto pedagógica, né? Eles usaram um livro lá, usaram o Atlas Geocultural da África no ensino de EJA, e em algumas classes lá, eles mostraram para as crianças fizeram alguns trabalhos, mas não fizeram só isso, não. Eles gastaram um ano inteiro pesquisando, a África foi o eixo temático da escola do ano passado, e as professoras fizeram contação de histórias com as crianças, interpretação de peças de teatro usando música. O professor de inglês usou palavras inglesas e buscou músicas inglesas de afrobeat, coisas do gênero. E o professor de educação física fez aulas de dança com jogos africanos, né? Existe uma amarelinha africana, que às vezes pesquisaram plantas medicinais brasileiras que foram trazidas por eles e como é que eles usaram, plantaram, quer dizer, fizeram uma festa na escola, uma festa pedagógica que eu chamo, né? Foi um ano muito bacana de vários eventos. Essa escola Messias Gonçalves em Osasco é, assim, para mim, uma das referências em educação pública no Brasil, assim. E esse o livro ele é bacana, porque ele é digital e gratuito. Você encontra o livro lá no africaatual.com.br, na página de projetos pedagógicos, você encontra o livro para download ou para olhá-lo. E cada página do livro foi escrito pela própria professora da classe. Então tem uma foto da turminha, a professora que escreveu que projeto ela fez com essa temática durante o ano. Isso serve para quê? Para que outras professoras que falam, olha, como é que eu vou abordar preconceito, como é que eu vou abordar racismo, como é que são temas áridos na minha sala de aula, de uma forma lúdica, de uma forma pedagógica. O livro mostra. Né? Então é bem bacana, e por isso que ele chama assim África que Ninguém Te Conta. Foram os próprios professores e a direção escolar que escolheu esse título, e a nossa assessoria foi muito mais editorial, foi muito mais no sentido de como organizar o livro, como organizar a escrita,
dá o apoio ali na parte de design gráfico, está muito bonito, né? A diagramação, a arte final ficou bem bacana, parabéns ali para os diagramadores, para a diagramadora que trabalhou, mas a equipe toda da escola foi espetacular. Então, bacana, Laodiceia, para você ter lembrado desse projeto, que é um projeto que a gente gostaria de estar divulgando. Se puder divulgar em algum lugar, alguma escola colega aí de Portugal, pelo menos para que a professora entre e conheça a experiência, seria legal. Pode deixar, farei. Que bom, muito bom. E assim, nós estamos mesmo caminhando para o final, mas rapidamente, as mostras que tiveram, eu vi que teve mostra em Campinas, Hortolândia, Osasco, com objetos ali. Me fala um pouquinho disso, muito lindo. Esse é um outro projeto que é Menina dos Olhos nosso, da editora Eiros e da nossa equipe de trabalho. Nós temos uma coleção, mais ou menos, entre 40 e 50 peças, né, que são artísticas ou artesanato, de uma boa parte delas de peças africanas. Então a gente criou uma exposição, né? A gente mostra, mas é uma exposição de peças africanas e ela é itinerante. Então, se uma escola pedir, uma prefeitura solicitar para a gente faz a instalação dessa exposição e faz essa reflexão que a gente fez hoje na sua live, que serve de referência. A pessoa vê que tipo de África a gente quer mostrar. Então, tem peças mais tradicionais, no sentido artístico, e tem obras de fotografias modernas dessas cidades. E lá no site tem também, a gente tem uma página no site sobre essas mostras com fotografias delas e das crianças visitando lá nas prefeituras, né? Então, se você tiver algum contato com alguma prefeitura, motive ela a levar essa exposição que a gente chama de afrofuturista, porque olha a África de hoje para o futuro, que está se construindo, que está crescendo, que está evoluindo, para dentro das escolas. Bacana, bacana. Que bom, muito bom. E assim, eu costumo fazer duas perguntas finais para os meus convidados e convidadas. Eu vou fazer agora para você. Uma delas é: o que é riqueza para você? Aquela que o dinheiro não compra, daí. Olha, riqueza são as experiências que a vida nos oferece e que nos faz crescer. É aquilo que nos eleva espiritualmente a ter uma vida em que a gente possa ir aos poucos construindo os nossos sonhos e pode, durante a nossa vida, repartir esses tesouros, não é? De conhecimento, de experiências de vida, de motivação, repartir, compartilhar com as outras pessoas. Para mim, isso é riqueza. Muito bom, que lindo, muito bom. E assim, assim como dizia o Tim Maia, se o mundo inteiro pudesse te ouvir, qual seria a sua mensagem? Aquela que o mundo todo vai ouvir. O Tim Maia tem uma música que ele meio fala assim: se você estiver triste, viaje para ao menos aquecer a sua vida, né? Porque na viagem você vê outras vidas, outros mundos, outros problemas, outras situações, e é uma coisa muito bacana. Mas tirando isso, eu falaria essa reflexão, sim. Planeje uma viagem para um país africano, pesquise, porque a gente precisa, não só para um país africano, né? Eu acho que a gente precisa sair do eixo só do que as empresas nos mostram, aquele tipo de viagem, porque, nossa, tem China hoje que é uma coisa espetacular, Índia que é uma outra coisa espetacular, e às vezes a gente fica fechado num mundinho, não é? Dentro do consumismo, dessas características que também atrapalham o nosso crescimento interior. Então, invista no seu crescimento interior, invista na sua saúde emocional e mental, compartilhe, reparta, seja solidário. Hoje o mundo precisa de solidariedade. Ai, que lindo! Grande reflexão, grande, linda mensagem.
E assim, eu sei, e isso não é propaganda, não é nada, mas eu sei que a Ubuntu Viagens proporciona isso, assim como me proporcionou a minha ida ao Brasil e o retorno aqui a Portugal, fomenta esse afroturismo com parcerias incríveis, então são parceiros grandiosos aí nessa trajetória, nessa nossa trajetória. E assim, gente, eu só tenho a agradecer imensamente a presença de vocês aqui, de todos vocês, as pessoas que ainda irão assistir essa live, e a você, Odair, por dispor do seu tempo de vida, sua disponibilidade aqui com a gente, partilhando esses saberes, essa riqueza incrível da sua trajetória. E gratidão, imensa gratidão. Que bom que você existe e desenvolve esse trabalho. Essa aqui, né? Esse aqui que eu tenho aqui comigo, que atravessou o Atlântico e chegou aqui, é uma riqueza maravilhosa aqui, uma literatura fantástica, imagens lindas, assim como os que você mostrou aí também. Muito obrigada, sucesso, saúde, sucesso, um grande abraço. E quando vier para Portugal, já sabe, iremos aqui te receber vocês de braços abertos. Muito obrigada mesmo, viu? Gratidão é nossa, gratidão é nossa. Que bom, querido. Então, um grande beijo para a esposa, os filhos, a netinha, todo mundo. Um beijo, gente. Obrigada, viu, pela presença, pela companhia. Obrigado mesmo a todos vocês. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.